Aleluias, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Antes de você se assentar, eu queria que você virasse para o lado, para trás, dissesse para a pessoa do seu lado: que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui, que bom, aleluias. Marquinho, que bom te ver aqui. Sandra, que bom te ver aqui, Deus abençoe a todos. Éder, que bom te ver aqui, Deus abençoe. Podeis assentar, amados. Noite de bênção para nós. Eu creio que nós já fomos aqui profundamente ministrados pelas palavras que foram lidas aqui, pelas canções que nós cantamos, por esse momento de adoração que nós prestamos diante de Deus. E ainda nessa noite, Deus tem algo a mais para nós. Estamos diante desse tema: quem é Deus? Parece que nós sabemos tanto quem é Deus, mas quando nos perguntam, a impressão é que nós não temos a palavra certa para dizer quem é Deus. Parece que a gente treme um pouco na base. Mas hoje nós vamos aprender através da Bíblia, conhecendo a Deus através da Bíblia. E para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, finalzinho da Bíblia, capítulo 1 e o verso 8. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 8. Está aí na tela. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Começamos aqui a entender, e já foi falado por algumas pessoas aqui, que Deus é tudo, Deus é o provedor, e a Bíblia agora nos diz aqui, nos mostra o próprio Deus falando: eu sou o Alfa e Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, como explicar, como definir, como expressar um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão majestoso, esse Deus que a Bíblia diz que Ele é o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Eu creio que muitos de nós aqui, ou talvez nenhum de nós aqui nesta noite, nós teríamos uma resposta completa para essa pergunta: quem é Deus? Deus é algo para nós imensurável. Não conseguimos medir. Deus é algo para nós inexplicável. Porque Deus, Ele está acima da nossa condição de racionalidade. Não adianta nós queremos explicar Deus sendo seres racionais. Através do nosso racional, não conseguiremos explicar Deus. Porque Deus é muito além do que nós conseguimos raciocinar. Mas o tema nosso é esse: conhecendo o Deus da Bíblia, por meio da Bíblia. De nós mesmos, eu creio que nós não conseguiríamos explicar completamente quem é Deus. Mas através da Bíblia, nós vamos aprender hoje, muito mesmo, sobre Deus. O Deus da Bíblia, Ele se revela a nós através da sua palavra.
E essa palavra exige de nós que nós a examinemos com muita atenção e com muito cuidado. Não é só ler um texto bíblico, amados. Não é só ler um texto bíblico. Não é só abrir um livro da Bíblia, um capítulo, um versículo, que nós vamos entender Deus. Não, não é só uma leitura. Nós precisamos aprender a examinar as Escrituras. É atenção. É olhar as Escrituras muito além da nossa racionalidade. Não é só as palavras, não é só a leitura, não. É um exame mais profundo. E no texto que nós lemos, a Bíblia diz, primeiramente, que Deus é o Alfa. O que é esse Alfa? Alfa é uma palavra originária do grego. É a primeira letra do alfabeto grego. Alfa significa início. Alfa significa começo. O mais importante. E Deus diz que Ele é o Alfa. E nesse primeiro momento nós podemos logo imaginar que sem Deus nada existiria. Se Ele é o Alfa, Ele é o início, Ele é o primeiro, Ele é o mais importante. Logo todas as coisas passam a existir através de Deus. O texto também nos diz que Deus é o Ômega. Ômega é o nome da última letra do alfabeto grego. É de onde se originou essa palavra. Significa o fim. E quando essa palavra ômega vem associado ao alfa, são duas palavras gregas. Nessa expressão onde diz o alfa e o ômega. Então isso representa para nós o princípio e o fim. E tudo que tem nesse intervalo, tudo que se revela nesse intervalo entre o princípio e o fim, podemos entender que foi criado por Deus. Podemos compreender que cada um de nós, amados, nós viemos de Deus. Nós vivemos para Deus. E nós tornaremos para Deus. Essa é a nossa expectativa de vida, como filhos de Deus. Porque Deus é o início de tudo e Deus é o fim de tudo. Nós viemos dele, passamos a existir através dele. Viemos de Deus, vivemos para Deus e tornaremos para Deus. O nosso Deus é o Deus da criação, é o Deus da existência, é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro e é o Deus de toda a eternidade. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Deus é sempre o mesmo. Nossa vida, assim como também as coisas desse mundo, são passageiras. Nós estamos aqui, a nossa vida aqui é por um breve momento, é por um breve período. Nós temos um tempo determinado por Deus aqui nessa terra, a nossa vida é isso. Mas a soberania de Deus é eterna. O Espírito de Deus é eterno. E esse Espírito, ele habita em cada um de nós. Amém, meus irmãos? Você pode virar para a pessoa do seu lado e falar assim: o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. E esse Espírito é eterno. No livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 14, diz que a nossa vida é como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a nossa vida, amados. Estamos aqui por alguns instantes, por alguns dias, por alguns anos.
Mas nós não seremos eternos aqui nessa terra. Não seremos eternos aqui nesse mundo. Existe sim uma eternidade preparada por Deus para cada um de nós. Salmos 23, no verso 6, está escrito assim: que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, mas habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta é essa: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Está escrito que Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro na hora da angústia. Deus é o nosso socorro na hora da tribulação. Deus é o nosso socorro na hora das aflições, das enfermidades, do abandono e da solidão e tantas outras coisas. Deus é o nosso socorro, porque assim está escrito. Salmos 27, verso 10, está escrito que ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Talvez podemos ter aqui no meio pessoas que um dia foram abandonadas pelo pai ou pela mãe. Mas com certeza Deus te acolheu. Com certeza Deus nunca te abandonou. Talvez as pessoas te abandonaram. Talvez teu pai te abandonou. Quem sabe tua mãe um dia te abandonou. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus sempre esteve contigo. Deus sempre te acolheu. Sempre te protegeu. Talvez existam no nosso meio pessoas que perderam pai, perderam a mãe muito cedo. Deus te acolheu. Deus levantou pessoas para te acolher. Deus sustentou a tua vida, porque você é um projeto de Deus. E é por isso que você está aqui nessa noite. Deus sempre nos socorre. Deus sempre nos acolhe. Mas o grande problema de algumas pessoas é que eles pensam, pessoas entendem muitas vezes que Deus é um tipo de amuleto. Um amuleto é um objeto que pessoas carregam para dar sorte ou para livrar de alguma situação. Tem pessoas que pensam que Deus é um amuleto e aí vivem distante de Deus. Não procuram a casa de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus. Mas quando vem a aflição, quando vem o momento de medo, quando vem o desespero, aí se lembram de Deus. Aí correm para Deus. Aí clamam por Deus. Gritam por Deus. Rasgam o coração diante de Deus. Quero dizer para você que está aqui nessa noite: não faça de Deus o seu amuleto. Não é isso que Ele quer de nós. Que Deus quer, Ele quer ter intimidade conosco. Deus quer que nós estejamos buscando Ele em todos os momentos. Não só para pedir bênção. Não só para clamar por socorro. Não só para clamar na hora da enfermidade. Não só para clamar quando você não consegue resolver alguma coisa. Mas todos os dias. Todos os momentos. Deus quer ouvir de nós uma palavra de gratidão que saia da nossa boca. Deus quer ouvir de nós uma gratidão que saia do nosso coração, agradecendo a Ele todos os dias pela nossa existência, pela oportunidade de mais um dia de vida. É isso que nós precisamos, amados, ter como atitude diante de Deus. Não apenas carregar Deus no bolso como um amuleto, só para se lembrar dele na hora da angústia,
só para se lembrar de Deus na hora da adversidade. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Deus não pode ser visto assim na nossa vida. E por isso muitas pessoas estão vivendo diante de Deus, sem conhecer a Deus, sem buscar a Deus, sem ter intimidade. E só na hora do apuro, só na hora da aflição, eles vão se lembrar de Deus. E agora eu pergunto para você, como é que você vai pedir socorro para alguém que você não conhece? Como é que você vai pedir ajuda para alguém que está distante de você? Como é que você vai ser atendido por alguém que você não tem intimidade? A nossa vida não é assim, pelo menos a minha é assim. Quando eu preciso de algo, quando eu preciso de ajuda, eu procuro aquelas pessoas que são mais próximas de mim. Aquelas pessoas em quem eu confio. Aquelas pessoas com quem eu tenho intimidade. Aquelas pessoas com quem eu me relaciono. Só a minha vida é assim ou a de vocês também são assim? Nós procuramos ajuda a quem nós conhecemos, a quem nós temos intimidade. E é isso nessa noite, amados, que Deus está revelando ao teu coração. Que você continue sim clamando pela ajuda de Deus. Que você continue sim buscando o socorro de Deus. Mas que não seja só nas horas da angústia. Que não seja só nas horas da enfermidade. Que não seja só na hora do sufoco. Mas que seja por toda a sua vida. Por todos os seus dias. Por todos os momentos que Deus te dá. Que você procure se aproximar de Deus. Que você procure viver na presença de Deus. Que quando você precisar, Ele vai estar bem do seu ladinho ali. Bem do seu lado. Você só vai estender a mão. E Deus vai te ajudar e vai te abençoar. Eu me lembrei agora de uma história que eu já contei aqui algumas vezes. E eu vou contar de novo. É uma ilustração que fala sobre a história dos índios, chamado índios Cherokees. É uma tribo de índios que a lenda diz que eles existiram nos Estados Unidos. E essa tribo, ela tinha uma prova para quando um jovem completasse 18 anos, para ele realmente ser recebido como um homem. Na aldeia, ele tinha que passar por uma prova. E essa prova consistia a esse jovem ser levado para uma floresta bem distante. Bem distante, lá no meio da floresta. O seu pai levava aquele jovem lá e deixava ele sozinho, abandonado, para ele passar uma noite sozinho no meio da floresta. E aquele jovem, então, ao passar a noite, e quando o dia raiasse, ele percebesse que tinha amanhecido o dia, então ele retornaria para a aldeia. E aí seria recebido como homem. Então todo jovem daquela aldeia, ao completar 18 anos, passaria por essa prova. Mas essa prova tinha um segredo. E esse segredo não podia ser revelado para os outros jovens. E qual era o segredo? O pai levava o jovem para a floresta, um caminho bem distante, muito distante. E lá no meio da floresta, o pai vendava os olhos daquele jovem e deixava ele lá. E o jovem passava a noite toda, quem sabe com frio, com medo, escutando barulhos de algumas feras circulando ali, barulho do vento que tocava nas árvores. Eu creio que ele passava muito medo. E quando amanhecia o dia, quando ele tirava a venda dos seus olhos e olhava para o lado, ele percebia que o seu pai havia passado a noite inteira do lado dele ali. Muitas vezes, amados, Deus é assim conosco. Você está no momento de medo, de aflição. Mas se você olhar para o lado, Deus está ali prontinho para te socorrer. Deus está ali prontinho para atender o seu pedido. Prontinho para te abençoar. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós nos vemos tão sozinhos, tão abandonados, tão distantes de Deus, que é só tirar a venda dos olhos. É só olhar para a palavra de Deus e entender o propósito de Deus para nós, que nós vamos perceber que Deus nunca saiu do nosso lado.
nunca nos abandonou, e está sempre pronto a nos socorrer e a nos abençoar. Você pode dar um glória a Deus por isso? É assim que Deus age na nossa vida, amados. Deus está aqui nesta noite e Ele quer ter uma experiência de intimidade contigo. É isso mesmo. Existem momentos da nossa vida que somente Deus poderá nos socorrer. Não importa a sua situação financeira, não importa o seu poder aquisitivo, não importa o carro potente que você anda, a mansão que você mora, sua fazenda cheia de gado. Existem momentos que nada disso vai poder te socorrer, nada disso vai poder te ajudar. Existem momentos que só mesmo Deus, o Deus da criação, o Deus que nunca te abandonou, o Deus que te criou, que te formou, em alguns momentos, só mesmo Deus poderá te ajudar. Existirão momentos que os melhores médicos não poderão te ajudar. Os melhores remédios, os melhores recursos, as melhores aparelhagens não serão suficientes para te socorrer. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. E se você crê nisso, diga amém. É assim, amados. Que for impossível para mim, para você, que for impossível para o homem mais sábio dessa terra, é totalmente possível para Deus. Nós vivemos em um mundo passageiro, tudo vai passar. Tudo isso vai ficar para trás, esse prédio vai ficar para trás, essas poltronas vão ficar para trás, nossa casa, nosso carro, nossos bens, tudo vai ficar para trás. Como para alguns já ficaram. Mas Deus não vai passar. A palavra de Deus não vai passar, sabe por quê, amados? Porque Deus é eterno. E Deus preparou uma eternidade para que nós possamos todos, aqueles que crerem, aqueles que aceitarem, aqueles que confiarem, todos, Deus preparou uma eternidade para que nós possamos passar com Ele. Lembra do Salmo 23, verso 6? Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, e habitaremos com Ele para todo sempre. É essa palavra. Uma eternidade preparada por Deus. É para lá que nós devemos focar a nossa vida. É para perto de Deus que nós devemos focar o nosso esforço. É para perto de Deus que nós devemos focar o nosso ser, a nossa alma e todo o nosso entendimento. É para perto de Deus. Talvez nós nos empenhamos tanto no nosso trabalho, nos empenhamos tanto para conquistar, nos empenhamos tanto para adquirir bens, e o que é mais importante, a eternidade que Deus tem preparado para nós, estamos deixando de lado, não estamos buscando, não estamos conhecendo, não estamos dando o devido valor. Estamos preocupados com o sucesso, estamos preocupados com o reconhecimento de homens, estamos preocupados com o poder. Isso tudo vai passar. Isso tudo é temporário. Isso tudo é passageiro. Só Deus tem uma eternidade preparada para cada um de nós. No Salmo 100, no verso 5, está escrito que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Mas também Deus, na sua palavra, estabelece condições para que essa geração, para que a nossa geração seja verdadeiramente abençoada por Ele. No livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 6, está escrito assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás
outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade. Essa palavra iniquidade significa pecado. Sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é a geração que você está preparando para Deus? Qual tem sido a sua posição diante de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus, buscado conhecimento na palavra de Deus? Para que você esteja, e a sua geração incluído nessa parte aqui, que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos? Ou será que você ainda está vivendo aquela geração que aborrece a palavra de Deus, que desobedece a palavra de Deus? Que Deus fala assim: olha, sou um Deus zeloso, tenho misericórdia, mas eu visito a iniquidade ou o pecado daqueles que me aborrecem até a 3ª e a 4ª geração. A palavra de Deus é muito séria, irmãos. A palavra de Deus é muito clara. E é por isso que nós encontramos pessoas muitas vezes distante de Deus, sem conhecer a Deus. Pessoas que não conseguem alcançar as promessas de Deus, porque não conhecem a palavra de Deus, ou por outra, conhecem, mas não obedecem. E aí vivem essas gerações, vivendo em pecado e iniquidade, aborrecendo a palavra de Deus. Existem muitas perguntas que de vez em quando nós escutamos. Perguntas do tipo: se Deus é bom, como diz a palavra, por que então as pessoas adoecem? Se Deus é bom, por que então temos que passar pela morte? Por que sofremos dores? Por que pessoas morrem de fome? Se Deus é bom, por que existem guerras e tantos inocentes morrem? Talvez nós já ouvimos essas perguntas. Talvez alguém já perguntou por você, já falou perto de você sobre isso. Por quê? E aí eu falo: como estão as gerações? Como estão as pessoas diante da palavra de Deus? No livro de Gênesis, onde fala sobre a criação do mundo e do homem, no capítulo 2, do verso 15 ao 17, a palavra diz que o Senhor Deus tomou o homem, formou o homem e o pôs no meio do jardim. Esse jardim se chamou o Jardim do Éden. Colocou o homem para lavrar e para guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou um jardim maravilhoso. Se você for ler o texto lá, Gênesis, capítulo 2, você vai ver que Deus criou as plantas, criou os animais, permitiu que o homem colocasse nome em tudo isso, criou as flores, criou um lugar maravilhoso para o homem viver. Mas ele deixou uma observação: olha, toque em tudo, coma de tudo, mas desta árvore não comerás e não tocarás, porque no dia que dela comerás, certamente morrerás. Eu creio, amados, que nesse texto está a resposta para tantas perguntas. A desobediência do próprio homem
fez com que o pecado, fez com que a doença e a própria morte entrasse na vida das pessoas. E como todos nós somos descendentes desse homem, dessa mulher chamado Adão e Eva, nós sofremos as consequências desse pecado, dessa desobediência, até os dias de hoje. Desobediência gera morte. Desobediência gera o pecado. Aborrecimento a Deus geram gerações em pecado. Viver em obediência à palavra de Deus geram gerações abençoadas, transformadas, gerações libertas. Como está a sua geração? De onde que você veio? Aonde que você está? E aonde você quer chegar? Qual tem sido as suas atitudes diante de Deus? Como você tem se posicionado diante da palavra de Deus e diante das ofertas do mundo? Diante do ritmo de vida de tantas pessoas que por muitas vezes não estão preocupadas, não estão nem aí para o que está escrito para nós, de direcionamento na palavra. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 5, verso 18 e 19 assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Se você não entendeu, aqui o apóstolo Paulo está falando de Adão. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, entrou nas nossas vidas, e sofremos as suas consequências até aqui. Enquanto nós estivermos por aqui, sofreremos as consequências. Pela desobediência de um só, fomos feitos pecadores, mas pela obediência de um, chamado Jesus Cristo, fomos feitos justos e merecedores da misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? É assim. Nós temos uma descendência, nós temos uma origem, mas Deus, no seu plano maravilhoso de salvação para cada um de nós, Deus enviou seu Filho, chamado Jesus Cristo, para que Ele pagasse o preço do pecado por cada um de nós. Para que Jesus pagasse o preço do pecado de Adão e Eva por cada um de nós. E é por isso que assim nós temos acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu perguntei para muitas pessoas, através do WhatsApp, enviei mensagem para muitas pessoas e fiz essa pergunta: quem é Deus para você? Muitas pessoas receberam de mim essa pergunta hoje. E eu tive várias respostas. Muitas respostas. Resposta do tipo: Deus é amor. Deus é o meu redentor. Deus é o meu provedor. Deus é justiça. Deus é tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é perfeito. Deus é Pai. Deus é o amigo fiel. Deus é o centro da minha dependência. Todas as respostas corretas. Todas as respostas que falam do que Deus é. Mas Deus é muito mais. Deus é muito mais do que tudo isso, porque a Bíblia diz que Deus é o princípio
é o início de todas as coisas. Deus é a existência de todas as coisas. E nele é o fim de todas as coisas. Salmos 19 fala muito sobre o que é Deus. Salmos 19, a partir do 7, está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, Deus é perfeição e Deus é restauração. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Deus é fiel e dele vem toda a sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tudo que Deus faz é reto, é justo. E a alegria que vem no nosso coração vem dele. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Deus é puro, Deus é límpido, Deus é transparente, e Deus é a luz que ilumina os nossos olhos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Foi respondido, quando eu perguntei o que é Deus para você, foi respondido que Deus é amor. E agora nós estamos vendo que Deus é justiça também. E é por isso que Deus vela. E é por isso que Deus cumpre a sua palavra. Olhemos para Deus, amados, como um sinal de amor. Verdadeiramente Deus nos ama. Mas também olhemos para Deus como um sinal de justiça, porque a justiça de Deus será sobre nós. Que possamos ser justos diante de Deus, que possamos ter o coração aberto para aprender mais de Deus e viver essa palavra todos os dias da nossa vida. É assim mesmo, aquele ditado que diz: vivendo e aprendendo. Enquanto nós estivermos vida, teremos algo a aprender, inclusive sobre Deus. E nosso aprendizado nessa vida, e até mesmo sobre Deus, só termina com a nossa morte. Deus tem bênçãos para nós, muitas bênçãos. Deus tem promessas maravilhosas para nós, muitas promessas. Mas Deus deixou também as suas instruções para que nós pudéssemos alcançar as suas promessas e as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Deus tem um plano de salvação para nós e por isso enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós o aceitássemos como nosso único e suficiente Salvador, para que se cumpra o plano da salvação em nós. Deus tem promessas para nós e nos deixou a sua palavra para nos encaminharmos até essas promessas. Deus nos ama e pede a nossa obediência para que consigamos viver esse amor que Deus tem por cada um de nós. Tudo que somos vem de Deus, surgimos nele, vivemos para Ele e tornaremos para Ele. Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E agora, eu falo para você nessa noite. Você já sabe quem é Deus? Você consegue compreender um pouco o que é Deus?
Nós vamos assistir um vídeo agora. Esse vídeo vai falar um pouco mais sobre Deus. E eu quero que você preste muita atenção. Se desligue agora de tudo que você estiver pensando. Se desligue da pessoa que está do seu lado e foque no seu pensamento. Reflita no vídeo que nós vamos assistir sobre um pouco mais do que é Deus. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontra. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Só no Senhor. Por favor, fiquem de pé. Se você puder curvar sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus agora. Reflita um pouco sobre a palavra que foi ministrada aqui ao teu coração. Eu creio que a palavra de Deus